Olá, venho novamente para dar sequência à minha rúbrica semanal sobre a situação sociopolítica na Guiné-Bissau. Hoje vou centralizar mais no discurso descaracterizário, sectário, tendencioso, infeliz e extremamente perigoso do Umaru Sissoko Embalo, a quando do seu regresso ao país vindo dos Estados Unidos da América. Dizer desde logo que o Umaru Sissoko Embalo não tem tarimba, não tem cultura, não tem idoneidade e não tem perfil para ser o presidente da República da Guiné-Bissau. Digo isto com convicção porque aquilo que o Umaru Sissoko Embalo nos tem revelado demonstra claramente que está completamente desqualificado para ocupar este importante cargo na nossa República. Isto porque um presidente da República não comporta de forma leviana e conflituosa, tal como o Umaru Sissoko Embalo faz de forma reiterada. A título exemplificativo tem a ver com esse seu discurso no aeroporto Osvaldo Vieira. É inconcebível que um presidente da República esteja permanentemente a querer pagar datas históricas, heróis nacionais, símbolos que são da nossa República, etc, etc. Ora, é isto que o Umaru Sissoko Embalo tem andado a fazer de forma reiterada. Porque não se pode falar da nossa independência nacional sem falar primeiramente da Amílcar Cabral. E muito menos não se pode falar da nossa independência nacional tentando preterir ou tentando menosprezar ou tentando desvalorizar a data de 23 de setembro de 1973. Porque isso é que confere a nossa identidade e dá-nos estatutos de sermos aquilo que somos hoje. Se o Umaru Sissoko Embalo se autoproclama como presidente da República, é graças a essa data. Agora, tentar arranjar falsos pretextos para adiar a data da nossa independência para dia 16 de novembro, data das Forças Armadas, quer dizer, isso é tentar, enfim, branquear a nossa história, branquear a nossa luta de libertação e é um insulto gratuito ao povo de Guiné-Bissau. Nós sabemos que Amílcar Cabral foi o expoente máximo e mentor decisivo na luta de libertação nacional da Guiné-Bissau e também Cabo Verde. Mas, além da Amílcar Cabral, nós temos os nossos heróis nacionais. Mas o Umaru Sissoko Embalo tenta apagar isto tudo. A única pessoa que o Umaru Sissoko Embalo, pelo menos, valoriza é Nino Vieira. Obviamente que Nino Vieira tem o seu papel na luta de libertação, mas Nino Vieira não é o único, ou não é, nem foi, não foi o único herói nacional. Por isso, esse discurso do Umaru Sissoko Embalo, de não próprio fazer questão de estar presente na celebração de 50º aniversário da nossa independência, quer dizer, isto não tem cabimento, porque, obviamente, que alguém até me disse que nem vale a pena, o Umaru Sissoko Embalo é insignificante a sua presença ali. Mas mesmo que não esteja na celebração, que dê o devido valor a esta data, a esta importante data no nosso calendário, na gênese da nossa identidade. Mas nós vemos que o Umaru Sissoko Embalo tenta, enfim, adiar essa celebração para dia 16 de novembro, dia das Forças Armadas, querendo criar confusão, metendo as pessoas com os militares, etc, etc. Aliás, ele tenta ganhar a simpatia dos militares para continuar, enfim, a oprimir o nosso povo. É tão simples quanto isso. Porque essa ideia de dizer que 24 de setembro é início, é tempo da chuva, enfim, de dizer que a celebração tem que ser feita com parada militar, quer dizer, isso é maluquice da cabeça do Umaru Sissoko Embalo. A data de 24 de setembro, nós não importamos com as pessoas que vêm de fora. Nós celebramos porque é a nossa data de independência. É a data que todos os guineenses se revêem e sempre foi assim. Agora, se o Umaru Sissoko Embalo tem complexo de, enfim, de querer a aceitação dos outros, sobretudo pessoas de fora, isso é o problema do Umaru Sissoko Embalo. Agora, ele pode tentar, como está a tentar, enfim, adiar essa data. A maioria dos guineenses, ou para não dizer todos os guineenses, já celebraram 24 de setembro. Data 16 de fevereiro. Isso já é com o Umaru Sissoko Embalo. Mas outra coisa que o Umaru Sissoko Embalo demonstrou, ou a infantilidade que demonstrou neste seu discurso no aeroporto, é de considerar que as eleições vão ser feitas, as eleições presidenciais, no dia 24 de novembro de 2025.
Ora, isto também não tem qualquer tipo de acolhimento, não tem qualquer tipo de base legal, não tem qualquer tipo de sustentáculo do ponto de vista da Constituição. Ou seja, nós estamos novamente a incorrer numa ilegalidade, numa inconstitucionalidade, num autoritarismo sem precedentes. As eleições não podem ser feitas no dia 25 de novembro. Só pena de Umaru Sissoko Embalo estar a ficar no poder 6 anos, violando todas as disposições, inclusive a nossa Constituição da República. Mas também não é de estranhar, porque Umaru Sissoko Embalo, ou melhor, não é de estranhar Umaru Sissoko Embalo, enfim, pisar as nossas leis e pisar a nossa Constituição da República. Umaru Sissoko Embalo entrou no poder, ou tomou o poder, à revelia da nossa lei e da nossa Constituição. Por isso, o que nasce torto, vive torto e morre torto, já dizia a sabedoria popular. Mas voltando diretamente a essa questão de querer pôr eleições no dia 25 de novembro de 2025. Isto não tem qualquer tipo de acolhimento, qualquer tipo de cabimento legal. Desde logo, a lei número 10 de 2013, isto é, a nossa lei eleitoral, está lá claramente que o Presidente da República, sobretudo no artigo 3 dessa mesma lei, tem que marcar as eleições ouvindo, em primeiro lugar, os partidos políticos e também a CNE, neste caso, Comissão Nacional das Eleições, para depois marcar as eleições 90 dias com antecedência do fim do mandato. Mas Umaru Sissoko Embalo fingiu que não viu essa disposição. Foi para o número 2, que não tem nada a ver, que estava a falar de uma realidade completamente diferente com o que o Umaru Sissoko Embalo está a fazer. Mas nós vemos mesmo próprio o artigo 182 desta lei eleitoral, diz lá expressamente que o Presidente da República tem que tomar posse no último dia do mandato, enfim, do seu antecessor. Isto quer dizer que o mandato presidencial do Umaru Sissoko Embalo, em caso das eleições, o 27 de fevereiro, o próximo Presidente da República tem que tomar posse no dia 27 de fevereiro. Se for, neste caso, o Umaru Sissoko Embalo a ser reeleito, que Deus livre-nos disso, que nos livre desta maldição, também tem que ser na mesma data. Ora, se isto está assim de forma clara para cumprir, porque essa disposição do artigo 182 vai em sintonia com o artigo 66 da Constituição da República, que diz que mandato presidencial é de 5 anos. Ora, como é que o Umaru Sissoko Embalo, sabendo desta situação, quer marcar eleições para 25 de novembro de 2025? Sabe o que é que vai acontecer? Só por ter duas interpretações. A primeira interpretação para essa marcação é que o Umaru Sissoko Embalo quer ganhar espaço para poder ter manobras de dissolver depois o Parlamento para, enfim, criar um governo da iniciativa presidencial ou um governo da falsa unidade nacional para, enfim, poder continuar a perpetuar no poder ou para poder falsificar os resultados das eleições. Aliás, ele disse claramente nesse mesmo discurso que não tinha nenhum adversário de peso que lhe consiga enfrentar, exceto Nino Vieira e Kumbayala, que já não estão de vida. Ou seja, ele novamente autoproclamou que vai ganhar eleições logo na primeira volta. Mas por que o Umaru Sissoko Embalo disse isto? Porque ele sabe das facatruas ou das futricas que está a premeditar para poder ganhar as eleições. Nós sabemos claramente que o Umaru Sissoko Embalo não tem condições de ganhar eleições e muito menos até de, enfim, ter um resultado expressivo. Mas ele falou isto. Isso é a primeira interpretação. Quer dizer, esticar a data, porque a partir do momento que as eleições vão se realizar dia 25 de novembro, isto significa que o Umaru Sissoko Embalo tem prerrogativa constitucional, porque vai passar a ter quase mais 2 anos, contando com a data presente, mais 2 anos no poder, ele tem a prerrogativa de poder dissolver o Parlamento. Ora, dissolvendo o Parlamento, ele aqui faz essa manobras dilatórias, como tinha também feito, para atrasar o processo e assim criar um governo de iniciativa presidencial ou um governo de unidade nacional, só capa de unidade nacional, mas que é de iniciativa presidencial, para poder perpetuar no poder. Ora, é só isto é a explicação. Mas nós sabemos que isso não pode acontecer. E nunca vai acontecer. Espero que os partidos políticos, sobretudo o PAGC, PRS e todos os outros partidos políticos,
para fazerem fincapé, para não aceitar isso. Porque isso é um ensaio que o Umaru Sissoko está a fazer. Para já não pode marcar data de eleições sem ouvir, por exemplo, os partidos políticos ou a CNE, a Comissão Nacional de Eleições. Mas ele fez isso para tentar ver até que ponto vai ser a reação, enfim, da sociedade civil no geral. Mas que fique bem claro aqui que as eleições não vão ser, em circunstâncias nenhuma, 25 de novembro de 2025, como o Umaru Sissoko Embalo está a fazer. As eleições têm que ser feitas o mais tardar até final do próximo ano. Isto para quê? Para permitir que eleições sejam feitas. Aliás, como diz a disposição número 3 dessa lei eleitoral, diz que as eleições têm que ser marcadas com 90 dias de antecedência. Ora, 90 dias de antecedência tem que coincidir depois, para quando chegar o fim, o último dia do mandato do Umaru Sissoko Embalo, que é dia 27 de fevereiro, nesta data que tenhamos um novo Presidente da República. Porque se não for assim, quando chegamos 27 e 28 de fevereiro, o Umaru Sissoko Embalo já não é Presidente da República. O nosso contrato com o Umaru Sissoko Embalo, o mandato do Umaru Sissoko Embalo, acaba impreterivelmente dia 27 de fevereiro de 2025. Ora, como é que o Umaru Sissoko Embalo quer ficar no poder até, enfim, 2026? Porque se nós aceitamos essa pretensão do Umaru Sissoko Embalo, essa pretensão autoritária do Umaru Sissoko Embalo, isto quer dizer que as eleições vão ser feitas em novembro e só janeiro ou fevereiro, o próximo presidente de 2026, o próximo presidente da República vai tomar poder. Estão a ver? Quer dizer, vamos estar a ter o Umaru Sissoko Embalo 6 anos no poder. Era só que faltava. Era só que faltava. Ora, é isto que o Umaru Sissoko Embalo quer, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Quer dizer, o Umaru Sissoko Embalo, contra a Constituição da República e próprio contra esta lei que eu invoquei, lei número 10, 2013, quer dizer, quer perpetuar no poder. Quer dizer, nós já vemos que aqueles que não respeitam as regras, aqueles que pisam na nossa Constituição, novamente quer aqui perpetuar no poder. Ora, isso não vai acontecer. Tira cavalinho da chuva, como se costuma dizer que não vai acontecer. As eleições têm que ser feitas máximo até final do próximo ano, como eu disse. E outra coisa, o Umaru Sissoko Embalo já não tem prerrogativas constitucionais de dissolver este Parlamento. Isso não vai acontecer porque não pode haver. Nós temos que fazer eleições, como diz a Constituição, nos outros artigos. O Presidente da República não pode dissolver o Parlamento um ano depois da investidura da Assembleia, nesse caso dos deputados. E também não pode dissolver o Parlamento num semestre do fim do seu mandato, ou seja, 6 meses antes do fim do seu mandato. Ora, isto fazendo as contas, o Umaru Sissoko Embalo já não consegue fazer nada. Por isso, este governo, o governo do PAGC, que tem que liderar, fazer as eleições, e eleições têm que ser feitas impreterivelmente até final do próximo ano. Mas mesmo se o Umaru Sissoko Embalo fizer fincapé, porque ele pode tentar fazer essas manobras e deixar. No dia 28 de fevereiro, o Umaru Sissoko Embalo vai sair ali no Palácio da República. Nós não sabemos de que forma, mas sair ele não vai ficar lá porque o nosso contrato já termina. Aliás, nem sequer tínhamos feito contrato com o Umaru porque nós sabemos como é que ele tomou o poder. Agora, nós sabemos que o Umaru Sissoko Embalo está a tentar instrumentalizar os militares, está a tentar instrumentalizar outras pessoas para poder perpetuar no poder. Por isso é importante que o povo guineense esteja atento e saber o que é que está em causa. Aliás, nem é preciso ser jurista, ser constitucionalista para perceber isto. Basta de bom senso. Se o mandato é 5 anos, como é que o Umaru Sissoko Embalo quer ficar no poder até 2026? Porque se nós aceitamos isso de que eleições têm que ser feitas dia 25 de novembro, tal como ele invoca, quer dizer, o próximo Presidente da República só pode tomar posse depois, lá para janeiro, porque depois das eleições, até o processo finalizar, normalmente leva 2 meses, 1 mês e tal, em melhores das situações, 2 meses ou 3 meses. Ora, o Umaru Sissoko vai acabar por ficar no poder até 2026. Isso não pode ser. A partir do dia 28 de fevereiro de 2025, o Umaru Sissoko Embalo não vai estar lá na presidência. E mais, essa conversa falaciosa de que não tem rival na Guiné, não tem alguém que lhe possa enfrentar, mas que expressão política que o Umaru Sissoko tem neste momento? O Umaru Sissoko Embalo não tem qualquer tipo de expressão política. Aliás, a derrota às últimas eleições, mas precisamente a derrota do Madem, deve-se exclusivamente à impopularidade do Umaru Sissoko Embalo. Ou seja, nós já sabemos que o Madem
enfim, não é lá grande coisa. Mas juntando, colando com o Marcio Sissoko Embalo, caiu ainda no pior da desgraça. O Marcio Sissoko Embalo nem vai conseguir ir à segunda volta, isto é, se houver essa possibilidade. E o Marcio Sissoko Embalo vai comparar, dizer que não tem adversário que lhe possa enfrentar. Que fica já a saber. Basta nós vermos Barômetro Popular. O Marcio Sissoko Embalo está rodeado de muitos militares porque tem medo da população. Nós vemos, por exemplo, Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira, quer dizer, só quem é cego que não reconhece. Quer dizer, as pessoas já sabem que o futuro Presidente da República inevitavelmente é Domingos Simões Pereira. Queiramos ou não, isso é um facto. Porque vê-se no treino a aceitação que o Domingos Simões Pereira tem em todas as suas movimentações. Razão pela qual ficam com medo dessas movimentações de Domingos Simões Pereira. Isto tudo para dizer que essas conversas de marcar eleições de forma extemporânea não vai ter acolhimento, ninguém vai aceitar isso, e é importante que os partidos políticos, sobretudo o PAGC, PRS, fazer fincapé, porque isso é um teste também. Nós não podemos deixar isso, é preciso mostrar claramente que eleições têm que ser feitas até dezembro do próximo ano. Mas mesmo que não fizer as eleições em janeiro, nós sabemos que no dia 28 o Marcio Sissoko Embalo não vai continuar ali. Porque nós não estamos numa situação normal. Por que razão que eleições não podem ser feitas no próximo ano, no final do próximo ano? Mas já vemos que o Marcio Sissoko Embalo quer continuar no poder. E outra coisa para dizer, esse discurso infantil do Marcio Sissoko Embalo é de fazer insinuações. Quer dizer, uma pessoa que se preze não se faz esses tipos de insinuação. Nós dizemos em bom crioulo, botadito. Ficar ali, nós sabemos quem é que quer dar golpe, os políticos. Mano, seja realista, fala as coisas por nome. Homem que é homem, fala abertamente, não precisa estar a dar voltas, dar indiretas. Nós sabemos o que quer dizer que o Domingos Simões Pereira deu-lhe golpe. Porque nós sabemos, nós vemos as pessoas. Nós sabemos quem são pessoas que são violentas, quem são pessoas que já patrocinaram golpes de Estado ou que tentaram fazer golpes de Estado. Nós sabemos, há provas. Basta ir à internet ver isso tudo e está elencado ali. Nós sabemos pessoas que têm perfil autoritárias, que são ditadores, que são, enfim, prepotentes, que são violentos, que têm cultura de violência e que apregoam sempre violência, que patrocinam, inclusive, violência. Nós sabemos isso. O Marcio Sissoko Embalo não vai enganar nenhum guineense de bom senso, nenhum guineense que, enfim, que seja imparcial, de tentar conotar as coisas que não têm conexão. Quer dizer que o Domingos Simões Pereira e demais outras figuras, enfim, políticos ali, que estão agora no poder, querem lhe dar golpe. Quer dizer, isso, como se costuma dizer, é melhor ir dar banho ao cão. Porque nós sabemos quem são violentos na Guiné. Nós sabemos aqueles que apregam a cultura de violência, a cultura, enfim, de golpe de Estado, etc, etc. Por isso, eu só aconselho que uma pessoa que se diz Presidente da República não faz insinuações, não faz esse botadito, porque nós sabemos na nossa realidade cultural, isso é para as pessoas normalmente fracas, pessoas, enfim, que vivem de intriga, que fazem isso de intriga. Aliás, sobre isso, se calhar, o Marcio Sissoko Embalo pode explicar melhor esse assunto do que eu, porque eu de intriga não percebo e nada, e muito menos faço intriga. Mas, passando por um outro ponto, a par desta situação que eu já invoquei, das eleições não vão ser no dia 25, que eu expliquei, está lá claro, que o mandato de 5 anos não pode passar. E outra coisa, de dizer claramente a nossa data de independência é 24 de setembro, não pode ser 16 de novembro. 16 de novembro é a data das Forças Armadas, isso é outra coisa. Agora, esse pretexto de complexo, tem que vir pessoas de fora, quer dizer, isso é estar a brincar com pessoas que percebem mais do que aquilo que o Marcio Sissoko Embalo pode julgar ou considerar. Pronto. Mas vamos mais noutra questão. A questão da instrumentalização dos padeiros que o Marcio Sissoko Embalo fez está a criar caos. Por isso eu digo, e não tenho nenhum problema de dizer isto, que o Marcio Sissoko Embalo é um perturbador de paz social. Porque a partir do momento, quando todas as vezes que o Marcio Sissoko Embalo abre a boca para falar, ou diz disparates, ou faz discursos incendiários, ou cria intrigas entre as pessoas, ou lança boatos, ou viola a Constituição. É só isto. Por isso, quando o Marcio Sissoko Embalo fica em silêncio, como se costuma dizer, é um poeta. Por isso, o que nós vemos novamente, no sistema constitucional, nós sabemos claramente os poderes, a separação de poderes. Quem tem poderes executivos não é o Presidente da República, é o governo, que cabe governar o país. Agora, o Marcio Sissoko Embalo, se os padeiros foram lá fazer, enfim, pedir audiência, encontrar com eles, tudo bem, isso é normal.
Mas um papel de um presidente da República é um papel de apaziguador, um papel de criar pontes, um papel de criar paz social, um papel de criar, enfim, acima de tudo, união entre as pessoas. Não é criar intrigas, não é criar, enfim, divisões, não é criar situações de que mina a paz social, que poder lançar o país no pântano, etc, etc. Mas foi isso exatamente como a Sissoko Embalo fez. Porque a partir do momento que os padeiros foram lá e falaram com os padeiros, é simplesmente dizer, vamos tentar chegar a um consenso, vamos tentar criar pontes. Mas o Márcio Sissoko Embalo, para desafiar o governo, a dizer aos padeiros para eles irem vender pão 200 euros, a revelia dos preços que o governo tinha colocado 150 euros, 150 francos CFA, estou a dizer euros, porque já estou habituado a euros, 150 francos CFA, tendo em conta a subvenção que o governo fez de baixar farinha. É normal os padeiros, eu até nem culpo os padeiros por essa questão, porque quem está a instrumentalizar os padeiros é única e exclusivamente o Márcio Sissoko Embalo. E perguntar-me-ão porquê. Porque o Márcio Sissoko Embalo que sabe que esta medida é uma medida popular, porque pão é um alimento que todos os guineenses comem. A partir do momento que baixa, novamente tem um outro bônus para o governo e cada vez mais é popularidade para o governo, porque tem estado a baixar os preços, algo que o Márcio Sissoko Embalo e o seu governo não fizeram. Não conseguiram por causa de incompetência. Mas este governo está a fazer este trabalho e o Márcio Sissoko Embalo, obviamente, que aquilo não lhe fica bem. Como eu disse em outros vídeos, o sucesso deste governo nunca vai cair bem ao Márcio Sissoko Embalo, porque ele sabe que a partir do momento que esse governo está a trabalhar bem, isso vai confirmar cada vez mais, vai pôr a limpo a sua incompetência e a incompetência do governo do Madem. E isto tudo vai ter, enfim, vai catalisar votos a favor do PAGC, sobretudo no seu candidato, engenheiro Domingos Simões Pereira, nas eleições presidenciais, é tão simples quanto isso. Por isso, quanto mais o Márcio Sissoko Embalo minar este governo, quanto mais criar embaraço a este governo, melhor para ele. E até ele já tem timing de querer derrubar este governo num futuro próximo, que eu já falei em outros vídeos. Pronto. Mas o que não se esperava claramente é instrumentalizar os padeiros. Ora, instrumentalizando os padeiros, alguns padeiros entraram em contradição com o governo e o próprio povo também não aceita. Nem é por dizer que o povo, as pessoas estão ali a serem, tipo, incentivar as violências, porque as pessoas revoltam-se, porque isso é pão de cada dia. As pessoas precisam de pão para comer. Mas o Márcio Sissoko Embalo, de forma contraproducente, instiga os padeiros para venderem pão no preço de 200 francos CFA. O que é que isso vai acontecer? Qual é a consequência? A consequência é criar um caos social como tem estado a criar, com prejuízo, sobretudo, da estabilidade e criar os guineenses problemas uns contra os outros e atacarem-se uns contra os outros, etc, etc. O que não deveria acontecer. Por isso eu digo com muita, enfim, vivacidade, que o Márcio Sissoko Embalo é um perturbador de paz social e altera tudo e cria sempre, já não basta violar a Constituição, mas também cria questão de desestabilização. É isso que nós estamos a ver. Tudo para quê? Para criar, arranjar pretextos, falsos pretextos, para dizer que vai demitir o governo. Mas o Márcio Sissoko Embalo escreve isso, que este governo não vai cair. Não vai cair. Escreva isso claramente que não vai cair. Porque nós sabemos essas manobras todas que está a fazer, onde é que quer chegar. Essa questão instrumentalizar para dizer que há caos, problemas para demitir o governo. Esse é o primeiro ponto. E outra questão nós vemos essa instrumentalização que fez com o Madem, que foi protagonizada por o deputado José Carlos Chimero. Dizer que, enfim, eu não vou perder tempo com este deputado, porque este deputado nós sabemos que é uma pessoa, enfim, que anda também em zigue-zague, que se deixa, enfim, usar. Mas só posso extrair aqui poucas coisas que ele falou. Para já o Presidente da República, para ficarem claro, pessoal do Madem, não pode dissolver o Parlamento, já como eu disse. Este Parlamento vai, talvez o próximo Presidente da República, mas isso é, o próximo Presidente da República vai ser eleito, que não vai ser certamente o Márcio Sissoko Embalo. Isso tudo indica que é Domingos Simões Pereira que vai ser. Esse governo, o Parlamento não vai cair, vai terminar a legislatura. Porque essa conversa de que já não há, quer dizer, o PAGC está a violar a lei, Domingos Simões Pereira, essa escusação, isso é não assunto. A questão da celebração da data de independência pode até haver ali alguns desencontros, mas isso é motivo suficiente para invocar crise institucional, para dizer que o governo vai abaixo. Quer dizer, vocês não estão bem da cabeça.
pouco menos de um mês e tal, só porque foram arredados do poder e depois ameaça que vamos mandar o povo para a rua. Mas que expressão política que tem? O PAGC ganhou eleições com maioria absoluta. Os guineenses estão de bom senso. Ninguém está convosco. O que é que vocês fizeram que pensam que vão tentar intimidar a quem? Agora, é preciso que o PAGC e o PRS e o PTG também estejam convictos dessas ameaças, porque o deputado Macedo falou, aquilo é o Umaru Sissoko Embalo que estava a falar ali. Ele instrumentaliza, veio já, enfim, com aquele cala na cabeça, estar ali a falar crise política. Crise política é do quê? E mais outra coisa, para saber, Domingos Simões Pereira é presidente da Assembleia Nacional Popular. Essa conversa dizer, fez discurso, parece do primeiro-ministro, parece do presidente da República, mas então, entre o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia, quem é que está em segundo lugar na hierarquia do Estado? É o presidente da Assembleia. Domingos Simões Pereira, ele é a segunda figura do Estado, ele pode fazer, pode discursar como bem entender, pode deslocar em qualquer lado do país, pode contactar em nome deste órgão de soberania. Não pode ser condicionado. Se o Domingos Simões Pereira deixar ser condicionado por isso, então está a ser covarde tão simplesmente. E outra coisa que eu lanço aqui, Domingos Simões Pereira, eles estão a tentar fazer todas as formas de dizer que o Domingos Simões Pereira está a usar capa para promover o partido. Não está a usar coisinha nenhuma, porque a partir do momento que o Domingos Simões Pereira é presidente da Assembleia, também não deixa de ser presidente do PAGC. Ele acumula essas duas funções. Agora, cabe a ele, quando vai a um evento, qual é a capa que ele vai identificar. Se quiser identificar como presidente da Assembleia, é presidente da Assembleia. Foi essa atividade enfim, da proclamação da independência de Lugalhão. Aquilo ele estava lá como presidente da Assembleia. Por isso este periplo também que ele novamente quer fazer, ele pode fazer. E depois essas pessoas parece que nem entendem da lei, nem sabem qual é o papel de deputado. Esse Macedo a dizer, não, o presidente da Assembleia não pode levantar, estar a ir para qualquer lado como se fosse presidente da República. Mas o que é isso? O presidente da Assembleia vai para onde quiser e pode fazer a auscultação que quiser. Porque esse é órgão de soberania. É ali que se verifica da melhor forma a própria expressão política por aquilo que são anseios e preocupações do povo. Logo, Domingos tem essa, enfim, liberdade de movimentar à vontade. Eu só digo, Domingos, que não deixa ser intimidado e muito menos ser condicionado, que faça tudo o que tenha para fazer. E outra coisa que eu aconselhava, porque eles estão a dizer que é pré-campanha, mas qual é o problema? Qual é o problema mesmo que fosse pré-campanha? Qual é o problema? Quer dizer, vocês vivem na marginalidade, na marginalização e na inconstitucionalidade. Ninguém fala nada. Agora querem condicionar Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira devia ter que parecer mais. Não ficar ali reduzido ali no seu gabinete. Vai. Se o Umaru Sissoko Embalo vai em Mesquita, por que não vai à igreja? Vai à igreja, contacta-se com o povo. Ouve o que o povo tem para falar e toma essas considerações e leva para a Assembleia. Tão simples quanto isso. Não deixa condicionar. Eu até lamento uma pessoa que se diz católico e não vai à igreja. Se o Umaru Sissoko Embalo vai em Mesquita fazer lá campanhas e fazer lá intrigas e politiquices, por que não vai à igreja? Vai à igreja central, vai à igreja lá de Bissau, vai à igreja de Missa, vai qualquer igreja, comunica com a comunidade, vai. Não fica condicionado nisto, faz as coisas, porque o Umaru Sissoko Embalo, como eu disse, não é com legalidade que o Umaru Sissoko Embalo funciona. Nem com constitucionalidade, nem com formalidade, nem com diplomacia. O Umaru Sissoko Embalo tem que ser mostrado que as pessoas também são fortes e têm convicção. É tão simples quanto isso. Por isso, Domingos Simões Pereira não deixa ficar condicionado na sua liberdade. Movimenta-se. É claro que eles vão sempre ladrar, vão sempre dizer que está a fazer pré-campanha. Faça o que tem para fazer. Está revestido do poder do povo e é a segunda figura da República, é o presidente da Assembleia Nacional Popular. Faça o que tem para fazer. Tão simples quanto isso. Por isso, isso que eu espero. Agora, outra coisa, antes de sair dessa dossiê do Umaru Sissoko Embalo, dizer que o Umaru Sissoko Embalo não conhece a política, não sabe da política, não entende patavina da política. O Umaru Sissoko Embalo é um amador na política. Porque uma pessoa que sabe da política não pode estar a fazer esses discursos que faz, porque sabe, a partir do momento que está a tentar intimidar esse governo, vai ainda dar mais legitimidade a esse governo. Porque eu, como algumas outras pessoas, que já estávamos a criticar o governo porque entendemos que o governo podia fazer mais, quer dizer, quando o Umaru Sissoko Embalo faz essas coisas, leva com que as pessoas ainda reforcem ainda mais em torno do governo, sabendo que temos que continuar a defender esse governo. Porque se o Umaru Sissoko Embalo ficasse calado e ficar no seu canto e até colaborar,
nós estaríamos a criticar o governo para fazer mais, porque o governo, nós sabemos, podia fazer ainda muito mais do que isso. Agora, se vem com essas coisas, quanto mais falar, tentar prejudicar o governo, vai ainda estar a pôr o governo ao colo. É isto que está a fazer tão simplesmente. E outra coisa, quer dizer, desrespeitar outros partidos políticos. Como é que uma pessoa que se diz Presidente da República está a dizer o PRS e PRS e PTG, bem entendido, porque isso está a referir, qualquer hora que quer chamar-lhes, quer dizer, trata mal as pessoas, pensa que o dinheiro compra todo mundo. Quer dizer, embora também o Umaro Sissoko Embalo, quando faz esse discurso, às vezes cabe muito bem. Nesse aspecto, até diria que o Umaro Sissoko Embalo não vou lhe culpar. Porque uma pessoa que se deixa tratar dessa forma é uma pessoa que não dá respeito. Porque o Umaro Sissoko Embalo não pode fazer esse discurso, desqualificar de forma pública PRS e não houve reação. Quer dizer, eu quando quero chamar, mas porquê? Porque o Umaro Sissoko Embalo sempre habitua isso, dá dinheiro, faz o que tem para fazer, depois chama a pessoa e dá dinheiro e põe no seu lado. Compra as pessoas são vendidas, não têm caráter, não têm personalidade, não têm convicção, não têm determinação. As pessoas são leves, são, enfim, como se diz, vendidas. Por um qualquer valor monetário, uma coisinha, já deixam cair e deixam-se levar, etc, etc. Por isso, quando o Umaro Sissoko Embalo fala isso, enfim, embora eu acho que não devia estar a falar isso publicamente, mas ele falando, ele sabe, porque ele já tem casos que nós constatamos que ele, enfim, depois voltou e usou o dinheiro ali e apaziguou isso tudo. O PRS tem que dar dignidade, tem que dar respeito. Por isso, Fernando Dias, as pessoas também estão em olho em si. Tenta ser mais convicto como Kumbaya pelo menos era. Ele não se deixava vender pelo dinheiro, porque ele próprio diz dinheiro acaba, os bens materiais, enfim, acabam, mas a dignidade e a pátria ficam. Tentam extrair pelo menos esse ensinamento de Kumbaya lá. Quer dizer, o Umaro Sissoko Embalo fala, diz que tem um PRS no controle, parece que é uma propriedade dele. Quer dizer, tem que dar o respeito. Mas o Umaro Sissoko Embalo não devia fazer isso. E outra coisa, quer dizer, essas mexidas. O Umaro Sissoko Embalo, há pouco tempo, nomeou o chefe de Estado-Maior particular, uma figura que não existe, como eu disse, que aquilo é uma nulidade. No âmbito do jurídico, quando uma coisa é nula, é uma coisa que não existe, nem sequer pode existir. Mas passado pouco tempo, o Umaro Sissoko Embalo já voltou a tirar, exonerar este chefe de Estado-Maior particular e nomeou para chefe de Estado-Maior do Exército. Ou seja, o que nós vemos aqui é que o Umaro Sissoko Embalo já não confia em Biaga Nantam. Além de não confiar em Biaga Nantam, ele está, enfim, receoso. Mas está receoso por quê? Porque anda a fazer disparates, anda a violar a lei, anda a violar a Constituição. Quando uma pessoa anda a violar a lei, a violar a Constituição, quer dizer, tem motivos para ficar preocupado, porque as coisas podem descambar de um dia para o outro. Esta é a razão pela qual tem estado a fazer essas mexidas permanentes nas Forças Armadas. Agora, só vou dizer uma coisa aqui, Biaga Nantam. Biaga Nantam, eu sou uma das pessoas que lhe defendeu. Eu até vou falar crioulo para nós podermos perceber bem as coisas. Biaga, a mim, escreve um artigo, não espera para um alguém, escreve um artigo, onde é que engabou, há anos atrás, engabou, falava fiel da balança, onde é que eu consegui segurar a situação, apesar de dificuldades geométricas, houve golpe de Estado, fui um fiel da balança. Esse termo que usa. Mas Biaga não tem artigo, se a Osba, repente, não falou claramente repente. Elogio como fazia aqui artigo, que artigo, nunca paga a estenda, se eu meter uma olhada. Pensa ter um de filhas e partilha aqui que artigo, sumes de punta ali na contou. Mas, repente, que é que manda escrever que artigo? Para Biaga não tem. A tem que ser qualquer interesse de país. Não vive na democracia. Democracia é poder popular. Onde é que o povo está lá que tem que estar? Como disse o Umaro Sissoko Embalo, não usou contra o povo, contra o budintes, contra aqueles que é próximo de bom. A você sentou de ouvir guinenses não olhou com muita desconfiança. Quer dizer, só muda um bocadinho que boato que não vem cá se verdade de como a boca tu e o Umaro Sissoko Embalo fazer fim capé para que fazer aliciamento para subvertir a eleição. Eu só que o guinense ficou um bocadinho contente. Mas a história de bater ainda com o Umaro Sissoko não é passeata com a fazer rir, fazer parece. Batimos na mesa, eu vi coisas na muda de um dia. Ninguém capuri, cabral papel um coisa. Hora que algo nem que ninguém capuri travalo. Papel de que manda, biaga não tem. A boa vida que vivia, que como o Sissoko Embalo por dar o cabo cateneja. A boa chefe de Estado-Maior foi o chefe de Estado-Maior. Que o Sissoko na deu a máscara do cacete.
dinheiro que ainda dão, comida que ainda dão, outro que aqui ainda dão, que ainda dão com o cateneja. Pensa nos valores de boa família, de boa gente e sobretudo no povo. Pecador é coisas tudo tá acabou um dia, que é dinheiro. O Maru se socou em balo um alguém que o povo guineense, que está aquele. Que é quando ali que o Maru se socou em balo, não permite o Maru se socou em balo. Está a fazer, alguém que fala golpe de Estado, alguém que está a definir golpe de Estado, nada desse. A mim limpo, pacífico. Não tem nada de cultura de violência, etc, etc. Mas batimos na mesa, só falou o Maru se socou em balo para fazer abuso que ele fazia na Constituição. Para mim, a fiança do número tudo, e na boca e cabanel. Ele ia coisas tudo que ia fazer assim, e se a boca dá que apoio implicitamente, ia fazer, a boa prova que fala ali, mangas e coisas em cacique, não entra em contradição. A boa tem contradição com o povo de Guiné-Bissau, os tem contradição próprio que budintes, os tem contradição com tudo, para quê? Pensa o refletir, mesmo com o refletir, quem que não é o filho, a família, para que uma atenção para o Juba, para que não está fácil para deixar marca, para amanhã, para a gente falar assim, mesmo que cabine está. Aquilo que está falando legado, aquilo é dignidade, honra, aquilo é mais importante não pecador. Pensa, refletir, não falou muito sinceramente. A nós, a mim não falou, a mim alguém que engabou, desculpa, não falou abertamente, arrepender para ver o que é que nós e de como a Bustana permite mangas e coisas no país que é permitido. E é dia nós, eu não passei com o Maru, bona rique, que é quando está o Maru é um alguém tóxico e capa perto dele. Mesmo quando perto dele questões são institucionais, cumprir formalidade tão simples quanto essa, acabou-se. Esse é recado para o pronto, somos estóveis, mas pensa para refletir. Pensa democracia, poder de povo. Onde é que o povo está lá? Tem que estar. Custa não alguém conseguir como se agenda, e agenda pessoal, e agenda só de fazer de se vida. A bobeira então seta mangas e coisas. Forças armadas, forças estrangeiras entrando na terra, sem consentimento da Assembleia, sem consentimento de outros órgãos de soberania. Você tem coisas que não faziam no país, tipo, para quê? Pelo amor de Deus, teu viagem não está. Pensa, refletir, a mim, assim como a boi garante, refletir, pensa nisso. Pensa nisso, coisas não mudam. Quando isso fica mal na história, para ver coisas como aqui na Bahia, Buna bem cabeça continuar a ler como se socou em balo, Buna fica mal na história, para ver guinense não olha. Se uma cartista fala, povo caburo, olho toda a boca cala. Refletir nisso. E voltando novamente naquilo que eu estava a dizer agora, esquecendo um pouco o Maru Sissoko Embalo, indo para o governo, e para terminar, eu só vou dizer aqui duas coisas a Geraldo Martins. Geraldo Martins tem estado muito apagado, não sei porquê. Pronto, o Geraldo Martins pelo menos tem aparecido mais nos aeroportos, mas eu já disse muitas vezes para parar de ir ao aeroporto, pelo menos esta última vez não esteve lá. Não ir ao aeroporto e muito menos estar a fazer caravana e ministro para ir em aeroporto. Porque como o Sissoko Embalo viram ali naquele dia que esses discursos. Isso é uma vergonha nacional, vocês estarem ali, estarem a assistir esses disparates de discurso. Por isso, não volte lá ao aeroporto novamente. E outra coisa tem que aparecer, tem que estar apagado. Isso não pode ficar só domingos tem que movimentar. Aquilo que eu estou a dizer movimentar. Vem visitar os hospitais, educação, as escolas, e vai até interior, faz as coisas, movimenta-se. Não pode ficar, quer dizer, Geraldo está completamente apagado. É só aeroporto e depois assim coisas. Não faças isso, tenta ser mais proativo, movimenta-se, faz as coisas, mesmo só para as pessoas verem. Essa é a primeira questão. E outra questão até também, eu já pedi e volto aqui a pedir novamente. Nós precisamos, com caráter de urgência, alteração das nossas ruas aqui, aquelas ruas que foram, avenidas que foram, enfim, invertidas por uma Sissoko Embalo, para dar Boari e Maquissá. Nós queremos essa mudança, isso tem que ser com caráter urgência. O que é que vocês estão à espera? Eu volto novamente a pedir. Isso é muito simples. Estão a fazer isso para dizer que não querem um confronto com o Maru Sissoko Embalo. Mas o Maru Sissoko Embalo quer evitar ou não. Quanto mais estarem a recuar, o Maru Sissoko Embalo vai ainda pisar-vos. Eu já tinha dito, volto novamente a dizer, há dois clássicos de livro que eu tenho por aqui, agora não consigo encontrar, mas eu posso, se quiserem, ter por mensagem privada, eu faço digitalização em imagem. Certamente já devem ouvir falar disso. É um clássico. A arte da guerra e também como tirar proveito do inimigo. O que vocês estão a fazer, o PAGC neste caso, mas sobretudo o Geraldo Martins, quer dizer, estão na defesa. O Maru Sissoko Embalo que está a pôr a agenda. Ele é que está a ditar aquilo que nós estamos a falar. Vocês estão só a defender, a tentar justificar, a tentar contrariar. Quando uma pessoa está na defesa, ele perde a guerra. A guerra nós temos que defender, mas também temos que atacar. Como é que se tem que atacar?
Falam, ela instrumentaliza a Assembleia da República sobre a questão de espancamento que houve na Guiné. Falam sobre isso, murem a rua, fazem as coisas que o próprio Maruca tem que estar a justificar. É tudo na legalidade. Agora vocês estão só, parece que estão em defesa. O Umaru Sissoko Embalo que está a ditar a agenda desde que tomaram o poder. E ele, nós passamos mais tempo a falar o que o Umaru Sissoko Embalo falou, o que pensou, o que está a premeditar. Tomem iniciativa. E mesmo na guerra prática, se a pessoa está só a defender, vai perder a guerra. Mas o Umaru Sissoko Embalo que está fracassado, que está numa debilidade, que não tem qualquer tipo de expressão política, que ele é que está a ditar a agenda. E vocês ficam, eles estão só na defesa, não façam isto. Tentam ser mais proativos, criem agenda política e fazem, mas para isso tem que sair no vosso conforto e fazer as coisas. E também essas reformas que nós estamos a falar, nós precisamos de reforma. Esse orçamento do Estado, já ninguém mais fala nesse orçamento do Estado. Nós precisamos saber o que é que se estão a tratar, mais ou menos. Tem que haver um escrutínio e tem que haver também transparência. Por isso, este é um desafio que eu lanço aqui a Geraldo Martins. Convergir, eu sei que não é fácil, mas tem que fazer, tem que movimentar, pelo menos tem estado muito apagado. E os próprios ministros também, quase há ministros que já ninguém ouve falar. Não façam isto, pronto. E Domingos Simões Pereira também tem que mover. E depois tem que haver aqui uma retaguarda política. Tem que pôr mais, a ter mais intervenção. Porque, repara, haviam pessoas que nem sequer deviam ir para o governo, porque com Domingos Simões Pereira na Assembleia e o próprio Geraldo Martins, parece que o PAGC não tem assim alguém que pode ficar a falar assim abertamente. Tem lá o líder parlamentar, Khalifa Seiri, isto também parece estar apagado, ninguém fala. Tem que haver alguém que tem que dar cara para o partido, que fale em nome do partido. Vocês têm que convergir toda essa estratégia para poder, enfim, consolidar essa vitória e assegurá-la. Isso é muito importante. Pronto. E outra coisa, para enfim, terminar, mesmo para terminar, já estou a esticar, é dizer que o Umaru Sissoko Embalo, nós estamos atentos às suas manobras perigosas que está a fazer. Nós sabemos que o Umaru Sissoko Embalo, como eu disse, não tem agenda com a Guiné-Bissau. O Umaru Sissoko Embalo é aquela coisa, viajar, tirar foto, mostrar, quer dizer, uma pessoa isso é um complexo, isso chama-se em psicologia, complexo de inferioridade. Isso é um complexo. Parece culto de personalidade. Eu estive com Flávio X, discurso, falei com o presidente. Okay. Se o Umaru Sissoko Embalo se diz realmente, se uma pessoa é presidente, para que tanta ostentação, viagem, tira tantas fotos forçadas que as pessoas veem? Umaru Sissoko Embalo. Mas como eu disse, quem nasce lagartixa nunca chega a jacaré. Pronto. E aqui, um bom entendedor, basta a minha palavra. Fico por aqui. Até a próxima ocasião e estamos juntos, com licença.